Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. O estudo de hoje será revelado apóstolos. Mas antes de ser revelado, não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações do canal. Então vamos saber o que o Espírito Santo tem a nos ensinar com relação ao título de apóstolos. No livro de Apocalipse 2:2 é revelado o seguinte: conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e o achastes mentirosos. Por que o Apocalipse 2:2 revela que os que se dizem apóstolos no presente são mentirosos? Vamos lá. Jesus, na formação dos discípulos, em que escolhe os 12, o Espírito Santo nos ensina a buscar no Evangelho de Mateus 5, do versículo 1 ao 48, do versículo 6, em Mateus 6, do versículo 1 ao 34, Mateus 7, do versículo 1 ao 27, e nos versículos 28 e 29, que serão revelados, Jesus ensinando aos seus discípulos. Então nós temos que ter a certeza do que Jesus ensinava. No versículo 28 de Mateus 7, concluindo Jesus de proferir essas palavras, as multidões se admiraram da sua doutrina. Logo, Cristo deixou por escrito uma doutrina. E esta doutrina aí, nós vamos observar mais lá na frente, que ela excede a dos escribas e fariseus. No versículo 29, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Então o Espírito Santo nos revela que Jesus não ensinou Antigo Testamento a eles quando ele subiu ao monte. E sim, esta doutrina deixada por ele. Até porque o Evangelho Novo Mandamento que Jesus só ensinava tinha que ceder à doutrina dos escribas e fariseus. Em Mateus 5:1 revela: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos. Mateus 5:2, e ele começou a ensiná-los, dizendo. Então vamos observar a continuidade dos ensinos em Mateus 5, do versículo 3 ao 48, Mateus 6, do versículo 1 ao 34, Mateus 7, do versículo 1 ao 27, com seus respectivos versículos 28 e 29, que revela a autoridade de Cristo e os ensinos no qual excede os ensinos dos escribas e fariseus. Então se colocam como apóstolos, que não o são mentirosos, e pregam o Antigo Testamento, cujo ensino não foi dado por Jesus aos discípulos quando Jesus formou eles. Os ensinos de Jesus tinham que exceder os ensinos dos escribas e fariseus. Foi a doutrina deixada por ele. Então existe uma doutrina no Evangelho deixada por Cristo. Então o Espírito Santo nos deixa como alerta que no Evangelho de Mateus 5:20, que também é considerado uma doutrina de Cristo, revela o seguinte: pois vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, assim como Jesus subiu ao monte, revelado em Mateus 5:1, vamos também ter revelado em Mateus 8:1, Jesus desceu do monte.
Descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Então, no que Jesus subiu ao monte, aproximaram-se dele os seus discípulos. Jesus deixou uma doutrina, ensinou a eles uma doutrina. Ele desce do monte após ensinar suas doutrinas. Está escrito. Tudo que foi ensinado é direito de perguntar aonde está escrito. Nós vamos ver onde está escrito. O Espírito Santo vai nos ensinar. Então Jesus dá continuidade aos seus ensinos, que é o Evangelho Novo Mandamento, conforme revela o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Então esse é um dos principais motivos em que Apocalipse 2:2 revela que são mentirosos os que se dizem apóstolos fora da escolha dos 12. O reino de Deus não aceita mais do que 12 apóstolos. Não poderia ter 11 com a saída de Judas, que o traiu, e não pode ter mais do que 12 apóstolos. Motivo pelo qual Matias é considerado o 12º apóstolo. E Paulo, pensando ser apóstolo, com tudo que ele fez, para que não caísse no jugo de Apocalipse 2:2, Jesus, antes de Paulo dormir, deu a ele o título de ministro testemunha, revelado em Atos 26:16. Vão lá e busquem, está lá escrito. Não são interpretações pessoais. Nós temos que entender o que o mistério de Deus é revelado para o presente. Então, Atos 26:16, Jesus revela a Paulo: agora levanta-te e põe-te em pé. Eu te apareci por isto, para te fazer ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Então isto é uma prova que muitos estão preocupados com títulos que na verdade o reino de Deus não aceita. E além do mais não obedece o ide que Jesus fala do Evangelho. O Evangelho é uma ordenança em que Jesus nos deixa para nós. O Evangelho excede os ensinos dos escribas e fariseus. Olha o mistério. Querem mais prova quando o Espírito Santo revela no Evangelho de Lucas 16, que a lei e os profetas duraram até João? Teve sua duração. Deus limitou profetas até João, não dando condições a ninguém após João, que é o Batista, de serem chamados de profetas. Querem mais prova da revelação de Apocalipse 2:2, os tais que estão se intitulando apóstolos, fora do limite dos 12, considerado pelo reino de Deus? O Apocalipse 21:14 revela: o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Algo não pode ter mais do que 12. Deus limitou. Aqui o Espírito Santo já está revelando a cidade. Aqueles que verdadeiramente terão a oportunidade de entrar nela. Fora desse limite, são considerados mentirosos, revela Apocalipse 2:2, motivo pelo qual Paulo, para não ser considerado mentiroso, Jesus lhe dá o título de ministro e testemunha. Ainda tem mais um detalhe, em que o ministro e testemunha Paulo revela em 2 Coríntios 11:13. Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo.
2 Coríntios 11:14. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não sou eu que julgo, não. É a própria palavra que Cristo tem proferido. Vou lá buscar no Evangelho de João 12:48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras já tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa há de julgá-lo no último dia. Então, quem tem dado os ensinos é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que dá entendimento para aquilo que o reino de Deus requer de nós, a gente revelar. Está escrito. Então há uma necessidade de arrependimento. No Evangelho de Lucas 13:3, não vos digo antes, se não vos arrependerdes todos de igual modo, perecereis. Lá em 1 Pedro 4:17, pois já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Então olha a preocupação quando eu observo essa situação em que nós vemos hoje das igrejas, cumprindo o que Jesus falou, muitos falsos profetas estariam dentro do nosso meio, se possível enganaria até os próprios eleitos. Então a preocupação no que vai se cumprir, muitos vão ser chamados e poucos serão escolhidos. Triste, triste. Mas não haverá desculpa, não haverá. Além das obras reprovadas por Deus, reveladas em Apocalipse, né? Vão lá buscar, está escrito lá. Vão lá ver as obras reprovadas por Deus. A revelação de Mateus 5:20. Pois vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então essa é a mensagem que o Espírito Santo deixa para as igrejas, para que haja um arrependimento. Creio que há tempo de se arrepender. Creio. Espero que se arrependam. Porque o reino de Deus não é para se brincar, não. Então, o que o Espírito Santo tem me dado para entregar, eu cumpro o que está escrito. De graça recebi, de graça estou dando. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém.